Esta história nos remete ao período do Brasil colonial. Ao longo dos séculos XVI e XVIII, a cana-de-açúcar era um dos principais produtos da colonização portuguesa no país. Para produzir açúcar, os senhores de engenho exploravam a mão de obra escrava capturada em tribos africanas. Muitos escravos jamais aceitaram se submeter à escravidão. O capitão do mato era um experiente caçador de homens que comandava o trabalho escravo. Os escravos recapturados muitas vezes eram assassinados. Outros eram confinados e castigados cruelmente. Mas a humanidade estava evoluindo, e as crescentes rebeliões de escravos e pressão da sociedade clamavam pelo fim da escravidão. Diante do crescimento da resistência negra e do apelo público, em 1888 o Brasil finalmente declarou a liberdade aos povos africanos e seus descendentes que viviam no país. Para um país ainda desabitado e sustentado pela escravidão, a iminente falta de mão de obra indicava uma grave decadência econômica. Em busca de soluções para a crise, o imperador Dom Pedro II decidiu buscar trabalhadores na Europa e colonizar novas fronteiras no Brasil. O imperador confiava na determinação dos camponeses europeus para vencer os inúmeros desafios em seu plano de colonização. Assim, foi dado início a uma ousada política para substituir a mão de obra escrava e colonizar terras ainda virgens no Brasil. Entre elas, a região serrana da província do Espírito Santo. Na Europa, o avanço do capitalismo industrial e as guerras napoleônicas haviam mergulhado o continente em uma profunda crise social.
Diante dessas dificuldades, muitos europeus acreditaram na emigração para o Brasil como uma nova oportunidade de vida. Abordados por falsas promessas de colônias produtivas no Brasil, os candidatos à imigração não imaginavam que a maior de suas batalhas ainda estava por ser vencida. A difícil sobrevivência na floresta tropical, sob a constante ameaça de doenças e animais perigosos. Como não existiam estradas, o transporte de pessoas e cargas teria de ser feito através do rio Santa Maria da Vitória, aproveitando a sua natural navegabilidade entre o cachoeiro de Santa Leopoldina e Vitória. A hidrovia do Santa Maria viabilizou assim um elo estratégico no plano de colonização: a integração comercial entre as serras capixabas e a Europa. Assim como os camponeses europeus, a atuação dos afrodescendentes também foi essencial para a fixação das colônias. Uma casta de ex-escravos havia desenvolvido uma incrível habilidade de navegar através de grandes canoas de origem indígena. Esses foram os canoeiros do Santa Maria, os lendários personagens que viabilizaram o transporte fluvial do precioso café produzido pelos imigrantes. A cidade de Vitória foi testemunha desta incrível história de migração entre continentes da Terra. Esta ilha começou a ser ocupada pelos portugueses a partir de 1535. Logo na entrada da baía, o Convento da Penha se evidencia entre a paisagem. Essa obra foi iniciada em 1558 pelo frei franciscano Pedro Palácios e se tornou um marco da missão católica em terras capixabas. O centro da cidade ostenta o patrimônio arquitetônico erguido entre os séculos XVIII e XIX. O Palácio Anchieta foi sede da missão educativa e religiosa que os padres jesuítas desenvolveram junto aos indígenas entre 1550 e 1759. Nesta ilha se localizava a Hospedaria Pedra d'Água, onde os imigrantes recém-chegados permaneciam em quarentena. Após se recomporem da difícil viagem marítima, os colonizadores destinados ao Porto do Cachoeiro prosseguiam pela baía embarcados em canoas.
Adentrando o estuário do rio Santa Maria, os povos europeus tiveram seu primeiro contato com este fabuloso ambiente de manguezal. Outrora rico em alimentos, este ecossistema garantiu a sustentação da população de Vitória por quase 5 séculos. Os produtos do manguezal também eram levados para abastecer as famílias de imigrantes que se instalavam rio acima. O rio segue manso, entre planícies alagadiças, adentrando em vales cada vez mais estreitos. Os imigrantes desembarcavam neste ponto antes da primeira cachoeira ao sopé das montanhas. Aqui se desenvolveu o Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina, onde os canoeiros do Santa Maria embarcavam a mercadoria que era conduzida para abastecer os navios no Porto de Vitória. Os colonos prosseguiram a pé, acompanhando o curso dos rios. Para finalmente alcançar suas colônias. Trilhas eram abertas entre a floresta para interligar a sede comercial às colônias. Alguns remanescentes dessas vias ainda preservam trechos pavimentados com pedras cravadas ao solo pelas mãos dos últimos escravos africanos. Santa Leopoldina acolheu as primeiras famílias que chegaram da Suíça, da Alemanha, da Pomerânia, da Holanda, da Áustria e de Luxemburgo. Os colonos italianos adentraram a bacia do rio Reis Magos e fundaram a cidade de Santa Teresa. As famílias remanescentes da extinta Pomerânia avançaram entre penhascos íngremes e finalmente chegaram à sua terra prometida, onde fundaram a cidade de Santa Maria de Jetibá. Muitas regiões foram batizadas em homenagem à terra natal dos imigrantes. Assim surgiu Luxemburgo, Tirol, Holanda, entre outras comunidades de origem europeia. A família Francisqueto é procedente da região do Vêneto, na Itália, e chegou ao Espírito Santo em 1878. O jornalista e pesquisador Silmar Francisqueto vem dedicando sua vida ao resgate histórico da imigração europeia no Espírito Santo. O projeto Imigrantes do Espírito Santo ele teve início em 1995. O objetivo de informatizar as listas de imigrantes constantes do acervo do Arquivo Público do Estado. Essas listas eram pesquisadas pelos descendentes diretamente nos originais, e para preservar esses originais e também para facilitar e dinamizar o acesso à pesquisa, nós resolvemos criar essa base de dados e fazer também um cruzamento de todas as informações que a gente encontra nesses documentos para dar maior acesso e facilitar a pesquisa aos descendentes. Em março de 1857, chega o primeiro grupo de imigrantes destinados à colônia de Santa Leopoldina. Eram suíços, em sua maioria, e também tinham algumas famílias alemãs. E no ano seguinte,
né, já começam a chegar imigrantes procedentes da Holanda, de Luxemburgo, da Bélgica, da Áustria, né, os tiroleses da Áustria, e também outros grupos, né, do antigo Império da Prússia, né, com destaque, inclusive, para os pomeranos, né, da antiga província da Pomerânia. Né. Depois também chegam os poloneses, né, junto com os pomeranos, e logo em seguida, a partir de 1874, inicia-se o grande fluxo de italianos para a região, né, para a colônia Santa Leopoldina, para o núcleo de Timbuí, que é hoje a cidade de Santa Teresa. Existia na Europa, na época, né, um grande fluxo, né, de imigração. A Europa passava por uma série de dificuldades e essas pessoas camponeses viviam uma extrema miséria. E existiam também os agenciadores de imigrantes, que faziam uma grande propaganda para que esses imigrantes viessem para o Brasil, né. Iam para outros países da América também, como os Estados Unidos, a Argentina, mas para vir para o Brasil se fazia uma grande propaganda de que aqui se encontrariam os lotes já prontos, né? Se encontrariam casas, animais, enfim, uma série de promessas, né? Para garantir, para convencer essas famílias a imigrar, a vir aqui para o Espírito Santo, né? E chegando aqui, já perceberam, depois de uma longa viagem pelo Atlântico, quando se perdiam vidas, né? Muitos eram jogados ao mar, chegaram aqui e ficaram completamente decepcionados, né, pois tudo aquilo que havia sido prometido, eles acabaram não encontrando. Né. Encontraram, na verdade, uma floresta em meio às montanhas aí da região de Santa Leopoldina e das colônias fundadas aqui no Espírito Santo, onde eles tinham que iniciar todo o trabalho, né, de desbravamento dessas florestas, ou seja, de iniciar a derrubada, construir suas próprias casas, iniciar o plantio, em um ambiente completamente diverso daquele ambiente que eles tinham na Europa, né? O clima, enfim, tudo muito diferente, muito diverso, né? Então, aqui encontrando as feras no meio da selva, um clima completamente diferente, né? Muito mais calor do que nos países de origem. Então, esse impacto, esse início dessa colonização, esses primeiros anos, para esses imigrantes, foram muito difíceis e muito complicados. As casas dos colonos eram construídas na arte primitiva da taipa, aproveitando a abundante matéria-prima oferecida pela natureza. Os alicerces eram esculpidos em tronco de madeira de lei e as paredes em argila. Receitas da culinária europeia também foram adaptadas com grãos, frutos e legumes tropicais. O milho moído na pedra substituía o trigo e, quando misturado ao aipim, ao inhame e à banana, gerava pães e outras receitas camponesas. Vinhos eram fabricados com frutas regionais, como a laranja e a jabuticaba. Muitas famílias remanescentes da imigração preservaram seus traços étnicos. Algumas delas ainda habitam as antigas propriedades colonizadas por seus antepassados. Caracterizadas por hábitos simples e hospitaleiros, são pessoas que demonstram felicidade por viver aqui e sentem orgulho do progresso social que conquistaram. Muitas cidades e povoados conservam a identidade cultural e o patrimônio histórico do período da colonização. Com a expansão do turismo, a preservação dos patrimônios histórico e natural passou a representar uma nova oportunidade de desenvolvimento econômico. Algumas propriedades rurais estão recebendo instalações para acolher o crescente fluxo de visitantes. É possível viajar por vários dias,
percorrendo as antigas rotas utilizadas pelos imigrantes, através de uma rede de estradas vicinais que se interligam entre os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Um dos trajetos se inicia em Barra do Mangaraí, a cerca de 40 quilômetros de Vitória. Aqui, o rio Santa Maria recebe as águas de seu maior afluente, o rio Mangaraí. Os descendentes do escravo Bem-vindo Pereira dos Anjos fundaram a comunidade quilombola de Retiro, às margens do Mangaraí. Estes afrodescendentes conservam hábitos e tradições culturais que remetem à vida de seus antepassados no Brasil. Eu sou assim, aquela pessoa, eu passo a história da raiz, né? Eu sou a raiz. Eu sei pegar na raiz, eu sei cortar a raiz, botar no fogo, que é uma empinha ali, botar no fogo. Eu sei fazer um bolo da empinha, eu sei fazer tudo, né? E meus filhos, graças ao Senhor, meus filhos também fizeram igual eu, né? Todos eles sabem trabalhar. Porque eu fui para a cidade para poder melhorar meus filhos, né? Porque aqui na roça eu achei que não dava um futuro para eles. E lá embaixo, não, lá eles estão empregados e trabalham aqui comigo, né? Não é bonito assim? O Congo é uma manifestação folclórica que representa a saga da escravidão. Os tambores e a cantoria homenageiam os santos católicos através do misticismo africano, em um ritual que retrata a miscigenação religiosa ocorrida no Espírito Santo. Nós temos uma associação formada, né? A gente tem a Associação Quilombola dos Herdeiros do Bem-vindo Pereira dos Anjos, que aí é uma organização que cuida dos interesses dos herdeiros. E aí, é claro, também a gente trabalha a questão de organização, de desenvolvimento comunitário e trabalha também a questão de, como eu falei, de organização da comunidade. Precisa de uma reforma no centro comunitário? Vamos ver, vamos fazer festas, como a gente vai arrecadar fundos para poder fazer essa reforma do centro comunitário, o que precisa fazer. Então, montamos a associação ela foi montada em 1991, até mesmo porque também estava, já nessa época, agora em 91, ainda tinha essas pressões com relação a divisas. E a gente tem muita preocupação com o nosso jovem com relação a isso, de ter algo aqui na comunidade, de que faça com que eles fiquem aqui e tenham orgulho de ser quilombola, né? A comunidade de Retiro recebe o apoio de grupos voluntários no resgate de sua cultura ancestral. A capoeira simboliza a luta encampada pela resistência africana contra o regime escravagista. A baixa fertilidade das terras do Vale do Mangaraí dificultou o desenvolvimento das antigas colônias. Ainda nos dias de hoje, os agricultores locais enfrentam grandes desafios para manter suas lavouras. Os jovens estão migrando para as cidades em busca de novas oportunidades. Com a mão de obra cada vez mais escassa e sem o regime agrícola familiar, as lavouras estão sendo abandonadas e a Mata Atlântica volta a cobrir essas terras.
Os imigrantes holandeses adentraram pelo Vale do Mangaraí em 1859 e fundaram as comunidades de Holanda e Holandinha. Em 1905, uma equipe de ex-escravos, liderados pelo construtor português José Alves Nascimento, ergueu o sítio arquitetônico de Holanda. Atendendo ao desejo do coronel José Alves, seu corpo foi sepultado no interior da igreja de Nossa Senhora da Penha, onde permanece resguardado até os dias de hoje. Meu nome é Irani Dite Braz, nasci aqui mesmo, na região. Plantamos café, banana, milho, feijão, laranja. Temos criação, galinha, pato, porco, boi. Nós herdamos essa propriedade dos antepassados, cultivamos em cima dela até hoje. A mercadoria a gente leva para Ceasa ou vende por aqui mesmo. Eu sou casado com ela, minha esposa, Irani, e trabalhamos aqui. Nossos pais trabalhavam, carregava a tropa, levava até as canoas em Santa Leopoldina através de animal, sabe? Que naquela época era muita dificuldade, não tinha carro, transporte, sabe? E aí ele carregava, chegava, levava nas costas dos animais, botando bolso, farinha, feijão, as mercadorias que cultivavam por aqui afora, sabe? Era tudo acima de transporte, mas o transporte era dos animais que eles iam em tropa, levando. Entendeu? Até Santa Leopoldina, lá pegava, botava em cima de canoa para poder ir para Vitória, para esses campos, para poder alimentar o pessoal na cidade também, né? Que era muito difícil para poder chegar a mercadoria até o povo da cidade também. Os descendentes holandeses, que vivem na região de Holandinha, são devotos da religião luterana Missouri. Nessa igreja, o sacerdote reza a missa de frente para o altar e de costas para o público. A família Lauret é procedente de Zeeland, ao sul da Holanda, e chegou ao Porto de Vitória em 1860 a bordo do navio Mucuri. Bom, aqui ainda mora, tem uma família ali. Tem eles aqui que moram mais para cima ali. E tem o Sérgio, que também faz parte de holandês também, né? E também tem aqui Ademar. O Ademar Krieger. Adelmo Lauret lá. O Adelmo Lauret também, holandês também, né? E por aí que eu sei, né? Aqui teve um tempo até, mas acabou. Uma pequena associação, tinha até um caminhãozinho que está até na garagem ali, né? Depois ele veio a ajuda da Holanda, né? Mas depois a produção também foi enfraquecendo um pouco, né? E não compensava mais. E o carro está aí parado. O descendente de holandeses Alfredo Euler vive com sua família nas terras colonizadas por seus antepassados. A mandioca é uma das plantas mais resistentes aos solos ácidos dessa região, e sua produção garantiu a sustentação dos povos holandeses.
O quitungo é uma rudimentar indústria de farinha de mandioca que foi muito empregada nas propriedades locais. O meu nome é Darli Alfredo Euler. Eu sou filho do Alfredo, que é meu pai, né? Eu sou descendente de holandês, neto do meu avô Abraão João Euler. Esse quitungo aqui é uma obra antiga ainda. A maioria aqui já foi construída pelo meu pai, mas muitas obras aqui ainda é do meu avô. Só que hoje ele está um pouco desativado. Então eu posso até mostrar a vocês como é que funciona um pouquinho. Primeiro a gente abre aqui, ó. Isso aqui funciona como um rodapéu que movimenta toda essa estrutura, né? Aí a gente põe a mandioca aqui para lavar. Depois de lavada a gente acaba de tirar assim algumas coisas que ainda sobram, né? Põe dentro dessa caixa aqui, a gente raspa algumas coisas que fica para trás, limpa ela bonitinha, lava. Depois a gente joga aqui nesse caixote aqui. Aqui a gente corta ele, ó. Mandioca corta. Embaixo aqui sai a massa já prontinha para secagem, né? Ali a gente tira a massa, põe aqui, que aqui é uma prensa também, né? A gente põe aqui, que aqui é uma prensa para secar. Põe alguns pesos aqui, né? Para seca ele. Depois que está enxutinho, que sai o polvilho, a água, né? A gente volta para cá de novo, nessa caixa aqui, né? E daqui a gente retorna aqui, a gente corta para fazer a massa já pronto para... Que vem para esse... Que aqui é um tipo, um torrador para secar a farinha, né? Depois dele tá sequinho, ele tá processado, a gente já põe ele num saco e já está pronto para o consumo, né? Então, como eu estou falando, isso já quase não existe mais. Hoje o quitungo, isso já foi uma coisa do passado, porque antigamente o povo só vivia de farinha. Hoje já existem outros meios de se trabalhar, né? Sim, na verdade isso aqui não é uma cultura dos holandeses, na verdade, porque isso aqui eu acho que o povo se adaptou um pouco com uma cultura africana, né? Mexer com farinha, essas coisas, né? Porque os holandeses, na verdade, que vieram da Holanda, eu acho que não trouxeram esse tipo de trabalho aqui para a região, né? Sérgio Reynolds é descendente de alemães, casou-se com a descendente holandesa Luísa Lauret, herdeira deste sítio na região de Holandinha. Eu moro aqui há 40 anos, que eu nasci nessa casa aqui, que era dos meus bisavós. A única vantagem que você morar aqui é a tranquilidade de que você pode ir rapidinho, com 60 minutos, você está dentro da capital do Espírito Santo, que é Vitória. Tem aqui o clima que vocês estão vendo, é um clima amigável, é um clima ameno, que é tropical, não é quente, nem é frio, igual a muita região de montanha que é. Entre as regiões de Holanda e Rio do Meio, os afluentes do rio Santa Maria formam belas cachoeiras. Um longo trecho de corredeiras desce da região de Tirol e deságua na Cachoeira de Holanda. Tirol se transformou na nova pátria dos austríacos, que ocuparam as terras altas do Vale do Mangaraí. A Igreja Católica do Verbo Divino foi construída pelos camponeses em 1898 e representa o primeiro grande templo religioso erguido por esses imigrantes. Aqui no Tirol, essa casa que tem ali ao lado, ela foi paróquia.
Isso aqui foi paróquia de Santa Leopoldina, por uma porção de anos. Depois que a paróquia desceu, tornou-se sede em Santa Leopoldina. Com a ida dos capuchinhos, deixaram essa região, os missionários do Verbo Divino assumiram. E até hoje eles prestam, né, toda assistência nessas colônias. Receberam licença dos superiores para vir para Santa Leopoldina, uma colônia alemã que estava sem assistência religiosa por muitos anos. Não era muito, acho de 15 anos mais ou menos. Chegando em Santa Leopoldina, aí os alemães, os imigrantes, desceram, buscaram os missionários para Tirol, para dar uma assistência, casamento, batismo, organizar a parte religiosa. Por aí ficaram alguns dias, se foi 3 dias. Nisso, a notícia espalha para Santa Isabel. Também tinha uma colônia de imigrantes alemãos e italianos, também sem assistência. Já vieram eles para buscar eles, para também fazer uma missão lá. Com isso, já passou alguns 8 ou 15 dias e esqueceram que deveria embarcar em Vitória de novo para se dirigir para a Argentina. E ficaram em Santa Leopoldina e Santa Isabel. As canoas vinham trazendo a mercadoria e levavam a mercadoria para Vitória, acompanhava o rio. Eu me lembro, eu era criança, mas me lembro. Tudo na base da canoa, né? Os descendentes tiroleses mantêm a integração em torno da igreja, como sede de sua organização comunitária. O povoado de Tirol vem recebendo o apoio do governo da Áustria para a conservação deste importante remanescente da arquitetura neogótica. De vez em quando aparece algum visitante da Áustria, que muitas vezes dão apoio a gente aqui também na restauração da igreja. Agora inclusive, tem uma previsão de uma doação da Áustria para se reformar aquela parte ali que fica por cima do altar. Diversas cachoeiras se formam ao longo do rio Mangaraí. Extensas áreas de Mata Atlântica se interligam entre as montanhas. Nesta fazenda foram implantadas estruturas para acolher o crescente fluxo de visitantes em busca de natureza. Na sede nova de Tirol, o governo da Áustria também patrocinou a construção de equipamentos comunitários e turísticos. O restaurante Gasthof Tirol serve pratos típicos austríacos e tiroleses. Quem comanda a cozinha é Bianca Légora. Eu gerencio a pousada e sou a cozinheira, né? Sou o chefe da cozinha aqui. A pousada, ela foi construída por austríacos, de presente para a comunidade do Tirol. Então,
a gente recebe muito mais a comunidade austríaca aqui. Os turistas vêm da Áustria para conhecer alguns familiares, para conhecer essa região, porque foi a primeira região ocupada por austríacos no Brasil, ainda no século XIX. Então, nós temos o compromisso de sempre ter quartos abertos para receber os austríacos. A família Lichtenheld é descendente de imigrantes alemães que se instalaram no Tirol em 1858. Trabalhando em regime familiar, esses agricultores cultivam hortaliças e uma grande diversidade de frutas e legumes. Olha, a gente produz, faz tudo, não tudo que não tem como, dá serviço demais. Mas o básico que tá, nós produz. E vende na feira de São Leopoldina e meu pai sai com as caixas cheias pelas estradas fora vendendo. E que trabalha mais sou eu, meu pai e minha mãe, que faz a parte dela. Minha prima, de sexta-feira, tem uma prima que me trabalha com a gente. E elas, de vez em quando. Volta e meia, sempre tem alguém ajudando a gente. Mas a maioria é eu, meu pai. O meu irmão também me ajuda. Em direção à sede de Santa Leopoldina, surgem belas paisagens ao longo da Estrada da Bragança. Esta via já foi uma importante rota comercial no século XIX. Por aqui também passaram as últimas cargas do ouro e pedras preciosas que ainda eram extraídas nas Minas Gerais. A Rota Imperial é um projeto turístico que busca resgatar a história do ciclo do ouro no Brasil. Na sede de Santa Leopoldina, os imigrantes europeus ergueram o seu mais imponente sítio arquitetônico. A Igreja Matriz Sagrada Família foi construída em 1911. O Museu do Colono preserva a arquitetura e o mobiliário do final do século XIX. Este casarão foi residência de austríacos da família Hausmeister, que chegaram à cidade para atuar na exportação de café. O casal Ignaz e Maria Hausmeister, com seus 4 filhos, chegou ao porto de Vitória em 1859, a bordo do navio Mucuri.
Em 1969, o idealizador do Museu do Colono, Dr. Luiz Rosmeister, ele foi um dos principais responsáveis por transformar em museu. Como foi uma família que teve uma história interessante, uma história que fez o Estado crescer, o Estado do Espírito Santo crescer, o governo se interessou e pensou assim, poxa, vamos comprar, vamos preservar essa história e fazer com que essa história se eternize na nossa mente. Então foi comprado o casarão e foi transformado em museu de 1969 até hoje. Dia 18 de abril estará completando 45 anos de funcionamento. A família Lipaus é procedente da Alemanha e chegou ao Espírito Santo em 1860, a bordo do navio Belgique. Seu descendente, Roberto Lipaus, é defensor público em Santa Leopoldina e grande conhecedor da história desta cidade. O núcleo de povoamento de Santa Leopoldina, ele começa a partir de 1857, na região hoje conhecida como Suíça. Depois da visita do governo do imperador Dom Pedro II, em 1860, e vendo que o desenvolvimento da colônia estava em pleno vapor, o núcleo de povoamento passou a descer o rio Santa Maria e chegar ao porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina. A povoação do porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina, ela data a partir de 1860. E com isso, os grandes proprietários de café, os grandes exportadores de café, começaram a se instalar aqui na cidade, instalando aqui então seus armazéns e aproveitando o rio Santa Maria da Vitória para levar suas mercadorias até Vitória, de onde seria embarcado para a Europa. Os canoeiros do rio Santa Maria eram praticamente descendentes afros brasileiros, né, eram descendentes de escravos, e eles que levavam, né, o café para o porto de Vitória, descendo o rio Santa Maria de canoa. É de se observar que as canoas que desciam o rio Santa Maria eram canoas grandiosas, que pegavam mais de 200 sacas de café até. E os canoeiros eram 4, 5 pessoas que de varas desciam com as canoas, depois subiam trazendo os produtos para Santa Leopoldina, desciam com café e traziam os produtos de Vitória para cá. Observa-se que a queda da Bolsa de Valores de 1929, lá em Nova York, foi a responsável pelo declínio da navegação fluvial do rio Santa Maria da Vitória. Por quê? O café, os grandes produtores de café que aqui estavam, eles tinham café, mas iam vender para quem? O que aconteceu com Santa Leopoldina depois de 1930? Os proprietários, os grandes proprietários, compradores de café, exportadores de café que estavam localizados aqui, eles pegaram suas economias e foram ou para Vitória ou para o Rio de Janeiro. Daí, o comércio Santa Leopoldina praticamente foi também a bancarrota. Os casarões de Santa Leopoldina têm uma importância muito grande na história do comércio da colônia Santa Leopoldina. Esses casarões foram construídos por famílias que detiveram o comércio. Podemos citar a família Verfluit, família Reisen, né, eram os grandes compradores de café, e eles construíram esses casarões para abrigar suas famílias, seus entes queridos, mas também fizeram vários galpões para guardar o café que ia ser embarcado no porto do Cachoeiro para descer o rio Santa Maria da Vitória e chegar até em Vitória. E outra coisa, o imigrante de Santa Leopoldina, o alemão, principalmente os alemães que vieram aqui para Santa Leopoldina, né, eles também começaram a casar com as pessoas afrodescendentes. Se a gente observar hoje, a maioria das famílias alemãs de Santa Leopoldina, elas estão misturadas com afrodescendentes. Inclusive eu sou filho de alemão com africano. Minha mãe é de origem africana e meu pai era alemão.
O Rio Santa Maria da Vitória vem desafiando essas estruturas do período da colonização. Com o rio cada vez mais assoreado, enchentes catastróficas vêm atingindo esse patrimônio arquitetônico. O crescente trânsito de caminhões no interior da cidade também é uma grave ameaça. Apesar dessas fundações estarem resistindo a essas graves adversidades, a sua manutenção ao longo das próximas décadas não está assegurada. O Caminho do Imigrante é um evento promovido em resgate à história da imigração italiana. Andarilhos e ciclistas percorrem os quase 30 quilômetros da Estrada do Imigrante que liga os municípios de Santa Leopoldina a Santa Teresa. Eu sou Jorge Rangel, a gente participa de um grupo de caminhadas em Vitória, andarilhos.org. Especificamente nessa caminhada aqui é a terceira vez que eu venho. Eu vim na nona, o boné tá aqui, né, da nona. Estava bem organizada, o ano passado eu voltei. Esse Caminho do Imigrante, né, que está na 11ª edição, para a história do Estado é importante. Você tem aqui um pedaço da história dos alemães e italianos, né, que povoaram nossa região. Tem o fato turístico, que vai mostrar aqui para muita gente as condições das pessoas chegarem, se hospedarem, né, e ter uma área de lazer muito boa. A região proporciona isso, não só no caminho que a gente vai fazer, mas nas laterais também. A estrada segue pelos vales ao longo dos rios, cortando paisagens de rara beleza. A Cachoeira Véu de Noiva atrai visitantes de diversas origens. Meu nome é Vanderlei. Meu é Poliane. A gente saiu da Serra hoje de moto, fizemos uma viagem por Santa Teresa, visitamos o Museu Augusto Ruski, visitamos a Cachoeira do Country Club em Santa Teresa e continuamos a rota, passando pela barragem de Rio Bonito e agora viemos visitar aqui a Cachoeira Véu de Noiva. Como foi minha primeira vez fazer todo esse percurso, eu achei muito bacana e é uma maneira de você conhecer seu próprio estado, porque muitas pessoas não valorizam o que a gente tem aqui. Então, assim, para mim foi sensacional, porque lugares diferentes, culturas diferentes, isso só tem a acrescentar para a nossa cultura. Para quem gosta de natureza, muito bom. Recomendado. Os pioneiros imigrantes percorreram longos trajetos em busca de terras produtivas. Nessas regiões, lendas e histórias se agregam ao resgate cultural desses povos, promovendo um novo ciclo de desenvolvimento
para as comunidades instaladas ao longo da rota da imigração europeia.